Na guerra do contestado, o povo sofreu um confronto histórico, a história escreveu. No dia 22 de outubro, o combate aconteceu. Irani, o lugar onde o primeiro combate ocorreu. Combate do Irani, sangue e horror. Eu sou a Juliana Paula Possamay e é com grande satisfação que apresento a vocês o meu projeto com apoio da Lei Aldir Blanc, uma importante política de fomento à cultura brasileira. O meu projeto tem como objetivo resgatar e valorizar a memória da Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, ocorrida entre 1912 e 1916, foi uma das disputas por terras mais violentas ocorridas no Brasil e reescreveu a história de Paraná e Santa Catarina, pois foi decisiva na definição das fronteiras dos dois estados. Hoje, através de uma entrevista com o Jucemar Luz, nós vamos explorar e entender um pouco mais sobre a Guerra do Contestado. E para nós iniciarmos, gostaria que você nos contasse quem é o Jucemar Luz. Prazer, sou Jucemar Luz. Sou professor da rede municipal de ensino aqui no município de Irani há cerca de 30 anos. Eu comecei em uma escola isolada, multisseriada, hoje localizada no Trevão, em Irani. E passados alguns anos eu entrei no curso de História pela UNOESC de Joaçaba. A partir daí eu me encantei pela história da Guerra do Contestado e acabei virando um estudioso relacionado com todos esses aspectos ligados à história do contestado. Passaram-se esses 30 anos e eu entrei em contato com várias escolas, trabalhei em vários municípios aqui da nossa região e recentemente eu tive o privilégio de ser aprovado também no mestrado na Universidade Federal Fronteira Sul, a qual também dedico parte do meu estudo em relação à Guerra do Contestado. Professor, o que te inspira, o que te motiva no dia a dia a estudar esse tema? A história do contestado, ela traz muitas facetas, ela traz muitas vertentes, muitas visões. E duas situações me chamaram muita atenção desde o início dos meus estudos. A primeira delas, a questão do caboclo, Então, nós chegamos a uma conclusão de que eram pessoas que estavam lutando por seu pedaço de chão, seu pedaço de terra. Numa época em que o Brasil tinha terras devolutas em uma quantidade gigantesca. E havia uma dificuldade muito grande do caboclo, do sertanejo, ter o seu pedaço de terra. Então isso fez com que houvesse um olhar um pouco mais detalhado, principalmente para tentar entender o porquê de tanta injustiça social que estava acontecendo aqui no Brasil. Num segundo momento, eu dedico os meus estudos também a analisar toda a atuação, tanto da Polícia Militar do Paraná, a atuação que teve depois, na sequência, pela Polícia Militar de Santa Catarina, e logo na sequência, com menos profundidade, claro, mas também analisando a posição, a organização do Exército brasileiro em relação à Guerra do Contestado. Então, eu tento de todas as formas analisar os dois viés, fazer com que a gente consiga trazer uma história mais humana possível. Apesar de que numa guerra, como foi a Guerra do Contestado, houveram muitos momentos difíceis, tanto por parte dos sertanejos quanto por parte dos soldados. Então, essa situação fez com que eu focasse meus estudos principalmente para entender o porquê aconteceu a Guerra do Contestado, como aconteceu a Guerra do Contestado, o que ocorre após a Guerra do Contestado e na nossa atualidade. Como que a Guerra do Contestado faz um envolvimento com as pessoas na nossa região. Muito bem. E nós sabemos também que a Guerra do Contestado ela traz diversas interpretações. Então são vários autores, livros que trazem a sua visão sobre o fato ocorrido. E eu gostaria de saber qual que é o seu olhar, qual que é a sua análise sobre esse fato. Realmente, a história do contestado ela é vista, estudada, analisada de acordo com cada percepção
né? Então, um historiador mais voltado para as causas sociais, ele vai trazer muita a rigorosidade do papel do sertanejo na nossa região. Já quando o historiador ele é ligado principalmente à Polícia Militar do Paraná ou ao Exército, eles vão trazer fontes referenciais, fontes de estudo documental e oficial, baseado em toda a versão dos policiais e do Exército de uma forma geral. Eu, na minha história, eu procuro fazer um meio termo, ou seja, analisar todas as situações legadas em relação aos sertanejos e também aquelas relacionadas aos policiais. Eu acredito que ambos estavam defendendo os seus ideais, ambos estavam defendendo o que eles julgavam ser seus, de fato. E exatamente por isso eu não posso ser unilateral. Nesse sentido, eu procuro estudar a história dessas duas formas, fazendo com que ocorra uma integração um pouco mais humana nesse sentido. E se você pudesse nos trazer uma frase ou uma reflexão sobre a Guerra do Contestado, o que você diria? Existem uma quantidade gigantesca de frases, de reflexões. Eu acredito que essa não seja muito conhecida, mas eu observo assim, trazendo mais na questão do caboclo e também a questão dos militares. A gente pode citar assim, nem santos, mas também nem jagunços. O que eles queriam era justiça, em que todo mundo tivesse a possibilidade de ter o seu pedaço de chão. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre forças militares e os sertanejos da região. E para que a gente compreenda mais sobre essa história, é fundamental que a gente compreenda as causas inicialmente. Professor, na sua opinião, o que motivou o início da guerra? Nós tivemos uma das causas mais importantes da guerra, a disputa entre o Paraná e Santa Catarina. Essa disputa, ela estava acontecendo nos tribunais. Exatamente por isso a expressão das terras contestadas. Exatamente porque Santa Catarina tinha vencido 3 pleitos na esfera judicial já, e o Paraná ele não aceitava essa decisão vinda especificamente dos tribunais. Essa foi uma das questões muito importantes relacionadas com o poder de administrar as terras nessa nossa região, basicamente do Rio do Peixe e também até o Rio Iguaçu. A outra questão importante que a gente não pode deixar de comentar é a influência da Estrada de Ferro. Em 1910, a Estrada de Ferro chega à região de Marcelino Ramos. Nesse período pós-encerramento da Estrada de Ferro nessa região, vai ter uma quantidade muito grande de pessoas que estavam trabalhando naquela região, na construção da Estrada de Ferro, que vão ficar desempregadas. Esse é um dos fluxos importantes que vai gerar um aumento populacional desorganizado para a nossa região. E nós temos, em especial, a entrada do monge José Maria nas terras onde hoje os Campos de Irani, que faziam parte exatamente daquela divisão de disputas entre Paraná e Santa Catarina. Considerando de uma forma mais ampla, essas 3 seriam situações muito importantes. E aí nós temos um diferencial também de que na época nós tínhamos uma necessidade muito grande de fazer com que a nossa região fosse colonizada e povoada por imigrantes europeus. Então o que acontecia? Dessa forma fazia com que as terras das nossas regiões, principalmente a 15 quilômetros à direita e à esquerda da Estrada de Ferro, por lei, elas deveriam ser vendidas para imigrantes europeus. Consequentemente, índios, negros e sertanejos da nossa região, eles não tinham acesso a essas terras. Então eles acabam sendo expulsos. E aí, muitos desses sertanejos, eles acabam não aceitando essa posição e, infelizmente, os confrontos acontecem de forma muito violenta. E além desses fatores, teve também fatores sociais, políticos, econômicos que também motivaram, foram a causa do início da guerra? Isso. De forma social, a gente pode citar essa dificuldade do povo sertanejo em conquistar terras.
né? Eles não tinham acesso a essas terras. Então, socialmente, eles eram excluídos da nossa questão organizacional. Economicamente, nós temos uma região que era organizada principalmente por ervateiros e que vai ser mudado de forma muito brusca pela estrada de ferro. A estrada de ferro vem, se organiza, termina a sua obra até a região de Marcelino Ramos, começa a ocupação da região e aí surgem as grandes serrarias. Essas serrarias são as serrarias da Lumber, né? Lumber Colonization Company. Essa empresa, ela vai atuar de uma forma muito forte, muito rígida, tanto que nenhuma pessoa contratada para essa empresa vai ser sertanejo. Vão ser todas pessoas imigrantes. Então, economicamente, nós temos uma mudança muito grande. Os sertanejos da região se sentem cada vez mais isolados, porque eles não podem trabalhar, eles não podem ter terra, eles já não têm educação, né? Eles não têm acesso a escolas, eles não têm acesso à justiça, então é um povo que fica extremamente isolado do restante da civilização. Então é bem complicado, é bem complexa essa situação. E quanto à religião, qual foi o papel dela durante a guerra? Interessante observação esta também, porque os sertanejos, eles não tinham contato com uma religião oficial. Então a Igreja Católica na época ainda não tinha chego até os Campos de Irani. Ela tinha uma estrutura interessante na região de Palmas, mas que não chegava até as nossas regiões. O que acontecia então? Os caboclos, os sertanejos, as pessoas que viviam na nossa região, elas tinham um catolicismo rústico. Então, quando passavam-se alguns religiosos na nossa região, eles aproveitavam para fazer casamentos, para fazer os batizados, para fazer as curas. E aí aparece, em 1912, um monge, né? O monge José Maria. Esse monge, ele vai ser extremamente importante porque ele vai trazer a esperança para a população, principalmente na questão espiritual. A população acreditava fielmente no monge José Maria. Citando a situação, não tem uma religião oficial presente na nossa região. Tem-se alguns personagens importantes, como é o caso do monge José Maria. Então as pessoas, elas vão acabar sendo atraídas de uma forma muito intensa. Isso fez com que a população acreditasse fielmente no que o monge José Maria falava. Nesse local foi sepultado um dos maiores líderes da Guerra do Contestado, o monge José Maria. Professor, como você avalia a influência do monge José Maria na Guerra do Contestado? O monge José Maria é uma das pessoas mais importantes de forma influente para os sertanejos. Por quê? Ele traz uma mensagem de esperança, de motivação. E, acima de tudo, ele traz uma frase muito conhecida historicamente por ele. Ele dizia que se as pessoas tivessem o que comer, elas deveriam estar compartilhando com as pessoas que não tivessem o que comer. Que as pessoas poderiam estar trabalhando, que as pessoas poderiam estar unidas, organizadas de uma forma a fazer com que todo mundo se sentisse bem. Então a frase do monge era a mais simples possível. Quem tem, mói. Quem não tem, mói também. E no fim, todos ficam iguais. Dessa forma, a gente percebe a característica de união, de organização que o monge José Maria trazia, que era totalmente diferente da organização que existia a nível governamental, tanto monarquia quanto a república. Ele trazia um sistema de organização para fazer com que a população sobrevivesse de uma forma mais humana, mais igualitária possível. Essa era a característica principal. O monge José Maria, ele, apesar de estar vivendo numa sociedade extremamente iletrada, era uma das pouquíssimas pessoas que sabiam ler e escrever. E ele trazia consigo alguns livros, né? Um deles era um livro pequeno, que era uma espécie de manual, onde trazia algumas orações. O livro do monge, como se diz, né? E com esse livro do monge, fazia com que muitas orações trouxesse um nível de esperança muito grande para a população.
Outra questão importante, outro livro, seria livros voltados para a história do Carlos Magno. E é ali que ele traz uma história muito empolgante em relação aos pares de França, que ele começa lá na região de Itaquaruçu e ele traz aqui para Irani, chamado Os Pares de França. Então, havia um misticismo, havia um conhecimento cultural que o monge tinha, que não fazia parte do repertório da população local. A maioria das pessoas aqui na nossa região eram iletradas, né? Então, não tinham escolas, não tinha justiça, não tinha igrejas, então era uma população desassistida pela nossa sociedade. Era como se eles não existissem. E aí vem o monge José Maria e traz esperança, traz conhecimento, traz motivação para eles. Além do monge José Maria, também tiveram outros líderes que também foram importantes, foram influentes na guerra. Você poderia citar outros líderes? Sim. Aqui no combate do Irani, então, além do monge José Maria, não podemos, em hipótese alguma, esquecer do coronel João Alberto Gomes de Sá Filho. Esse soldado, ele tem uma trajetória fantástica, acima da média, acima do normal, acima do limite, eu diria assim, em relação a todos os soldados, a todos os cargos de patente que tinha no exército na época. Ele sai em poucos anos de um simples soldado e acaba se tornando, né, um coronel, Coronel João Alberto. Ele tinha uma referência histórica muito grande, né? Então ele era um estudioso, ele tinha uma percepção de sociedade muito grande, tanto que havia a possibilidade dele ser o superintendente de Curitiba na época. Era um cargo parecido ou semelhante com a de prefeito atualmente. Então ele era cogitado na academia, ele era cogitado nas questões econômicas e ele era cogitado também nas questões políticas, porque ele era um personagem muito importante e muito influente que se destacou lá na região de Curitiba. Na Guerra do Contestado, eu poderia trazer um outro soldado, no caso, que seria o Matos Costa. Matos Costa foi um dos grandes líderes que, depois do combate do Irani, ele tenta fazer um meio de campo entre a Serraria Lambert, entre os coronéis e os sertanejos, né? Então tinha-se uma terra gigantesca, mas era de forma desigual, né? E os caboclos, na verdade, o que? Caboclos e sertanejos, eles queriam um pedaço de terra. O Matos Costa, ele percebeu isso, tanto que foi um dos poucos soldados, né, militares que acabou entrando no reduto de Itaquaruçu e tentava conversar, tentava entender as angústias, as dificuldades e os anseios daqueles sertanejos. E de um outro lado, nós temos várias lideranças caboclas. E aí nós podemos trazer também a questão do Adeodato, né? É um líder extremamente complexo, a história do Adeodato. Ele é considerado por muitos como o último jagunço. Por que eles usam a expressão de jagunço no final da guerra? Porque a matança foi muito grande, tanto do lado dos sertanejos quanto do lado dos soldados. Então, o líder Adeodato, ele passa a ser uma referência, mas ele vive num local onde vai ter o cerco militar, eles não vão ter mais acesso à alimentação, as coisas começam a ficar extremamente complexas, as pessoas começam a morrer de fome, não há medicamento para a população, até porque não se tinha remédios farmacêuticos, né? Os remédios deles eram todos naturais, e o Adeodato acaba tendo algumas atitudes extremamente violentas, né? Pensando ou não, de acordo com a característica que estava no local, com muita fome, a região estava afetada por uma doença muito forte chamada tifo, né? E isso fazia com que a população não tivesse uma qualidade de vida. Então isso acabou fazendo com que o Adeodato tomasse algumas atitudes muito violentas, chegando-se ao extremo. Após anos de conflito, a Guerra do Contestado deixou marcas profundas para as populações locais. Do ponto de vista social e econômico, como que essas pessoas foram afetadas? Infelizmente,
elas acabaram sendo excluídas do processo de compra dos terrenos ao redor da ferrovia São Paulo-Rio Grande. Esse foi um dos primeiros problemas que eles acabaram tendo. Então, os sertanejos, eles não tiveram essa possibilidade de acesso à terra, fez com que eles continuassem tendo uma dificuldade econômica e social muito grande. Outra questão bem importante foi que os sertanejos acabaram se tornando de uma forma pejorativa, com uma imagem negativa da guerra. Então, as pessoas daquela época, seus conterrâneos, os seus descendentes, eles acabaram tendo um tanto quanto vergonha de falar sobre a Guerra do Contestado. E isso fez com que grande parte da memória, principalmente a memória popular, acabasse sendo esquecida. Então, gerou alguns problemas assim muito significativos. Se a gente levar para um plano maior, principalmente na questão dos municípios, a gente observa que os municípios onde houveram os combates, os enfrentamentos entre a força policial, os sertanejos, depois os sertanejos com os militares, esses municípios acabaram tendo índice de desenvolvimento econômico e social humano mais baixo. Houveram algumas características de desenvolvimento deixadas de lado. Algumas situações econômicas, políticas, fizeram com que alguns desses municípios tivessem um desenvolvimento um pouco mais atrasado, um pouco mais demorado, né? E a população sertaneja, elas acabaram sendo empurradas para as regiões mais pobres. Essa foi uma característica que acabou forçando a população a se virar da forma com que dava. Consequência disso, nós tivemos aumento do índice de criminalidade e marginalidade nessas comunidades, e nós tivemos um índice de alfabetização reduzido, né? Então as pessoas, elas começaram a trabalhar em locais menos valorizados. Isso fez com que a questão econômica dessas famílias fosse reduzida e eles tiveram uma grande dificuldade de entrosamento dentro da sociedade que foi se desenvolvendo naquele período. Todas essas características fez com que houvesse uma espécie de invisibilidade da população sertaneja. Hoje a gente percebe nitidamente algumas pessoas tentam não comentar sobre o assunto, porque tem uma certa visão diferente da guerra e eles acabam tendo um pouco de dificuldade de entendimento da grandiosidade que foi. Hoje, se a gente analisar os caboclos, os sertanejos da época, eles foram verdadeiros heróis, porque eles batalharam contra um sistema todo, um sistema poderoso. Aí a gente cita a própria estrada de ferro, a serraria, a questão do branqueamento que tinha como concepção do governo federal da época para fazer com que a população se tornasse cada vez mais branca. Essas características, elas fizeram com que o nosso sertanejo, hoje, ele poderia ser, sim, considerado como um herói, porque eles batalham de uma forma forte para fazer com que a sociedade os enxergue, as sociedades o percebam. Em se tratando do município de Irani, eu considero super importante tanto a presença do sertanejo, tanto a presença dos militares, da Polícia Militar do Paraná, porque ambos estavam defendendo os seus ideais. Então, nós consideramos que Irani se tornou um palco de um duplo ato glorioso, porque ele acaba envolvendo a força do sertanejo com a força dos militares do estado do Paraná. O contestado, ele não está apenas no nosso passado, ele faz parte do nosso presente. Professor, como é tratado hoje nas escolas esse tema? Há uma devida importância que é dada a essa temática? Eu poderia citar, por exemplo, a questão das escolas aqui no município de Irani e escolas em outros locais. No município de Irani, nós temos alguns momentos em especial que as escolas todas param, analisam, estudam e produzem
né? Principalmente ações envolvendo dança, envolvendo músicas, envolvendo situações para relembrar toda essa questão da história do contestado. Tanto que no mês de outubro nós temos aqui no município de Irani um momento de um dos eventos mais importantes, né, de visibilidade para a história do contestado, é a Noite Cultural. Então é uma noite em que as escolas se preparam e a cada ano que passa está se tornando melhor, está se tornando mais interessante, a história está aparecendo de uma forma muito interessante. O que está acontecendo nesse sentido? Então, a escola está saindo da escola e está levando esse conhecimento para a população. Então a gente vê isso como uma forma extremamente positiva. Nos municípios da nossa região, a gente percebe que tem algumas escolas, dependendo muito de alguns professores, que são bastante parceiros e que eles trabalham e abordam muito a questão do contestado, inclusive eles trazem os seus alunos para fazer visitas técnicas aqui no município de Irani. Então essa é uma ação bastante importante porque vai disseminando a informação, eles vão tendo contato de forma real com os locais onde a guerra do contestado aconteceram. E aí a gente vê com uma certa preocupação que em outros municípios não se tem essa visibilidade, não se tem essa criatividade ou não se tem essa necessidade por parte de algumas escolas de trabalhar o conteúdo contestado e também fazer com que eles venham até o município de Irani. Então, existem realidades diferentes baseadas em cada educandário. E quanto aos livros didáticos na mídia, você percebe que há uma versão oficial ou também tem alguma versão que negligencia alguns aspectos? Em relação aos livros didáticos, existe uma preocupação. Por exemplo, até no ano passado, a gente atuava com um dos livros em que ele tinha um erro na imagem do monge, mostrando o monge João Maria, e indicando na sua legenda o monge José Maria. Então um erro que não se aceita, é um erro então inaceitável. Nós tínhamos também a questão do cemitério. O livro dizia, cemitério do contestado, aonde os combatentes foram ali enterrados. É outra situação errada, equivocada, né? Porque os caboclos que morreram no combate do Irani, eles estão enterrados na Vala dos 21, né? E o monge José Maria, que foi enterrado na vala comum, e o único corpo que foi enterrado no cemitério foi o do coronel João Galberto. Temos preocupação em relação a essas questões dos livros didáticos. Existem algumas incoerências que acabam às vezes falhando com a nossa história. Um livro oficial não existe, porque a história ela é múltipla e ela é dinâmica. Então, conforme vai passando o tempo, as pesquisas vão se aprofundando, muitas coisas acabam sendo mudadas, né, com esse passar do tempo, com o passar das pesquisas. E o nosso contestado de hoje, né? O que a gente pode estar pensando para que essa história não se perca? Eu penso que, além do trabalho nas escolas, a gente precisa levar o conhecimento da guerra do contestado para as famílias. Eu penso que é muito importante as pessoas terem acesso à história do contestado de uma forma mais real. Hoje a gente tem através de desenho, através das palestras, através das visitas técnicas aqui no museu, através dos vídeos, através de livros. Então, existe uma forma, uma dinâmica muito grande das pessoas terem esse acesso. Outra situação importante, eu vejo que é necessário alguns momentos que a população possam estar participando, possam ser convidadas a virem conhecer os locais, a virem conhecer um pouco mais a questão da história do contestado. Esse trabalho que tu faz, por exemplo, com o documentário, também é uma forma de fazer com que as pessoas tenham acesso ao conhecimento de uma forma mais suave, mais leve, mais tranquila. E isso são contribuições importantes. Eu percebo que, a partir do momento que a gente levar esse conhecimento até as famílias no município de Irani, automaticamente as famílias e as cidades da nossa região acabam tendo esse conhecimento também, e aí é uma reação em cadeia. Começa em Irani, vai para as cidades da Amalfi, vai para as cidades do meio-oeste, vai para o oeste, vai para Santa Catarina. É um crescimento que eu considero que seja bastante positivo, assim. Eu também acredito nisso.
que com esse vídeo a gente vai conseguir trazer mais visibilidade, né, para o nosso contestado, né, preservar a memória do povo, do contestado. E então eu agradeço, né, por você compartilhar o seu conhecimento com a gente e com todos que vão assistir esse vídeo. Eu também agradeço, Juliana, pela possibilidade e acredito sim que esse documentário acaba levando para as pessoas, não só aqui do município de Irani, para de toda a nossa região, do nosso estado, de uma forma histórica, leve, suave, mais tranquila, e aos poucos as pessoas vão conhecendo cada vez mais a história do nosso contestado.